caso você esteja por fora da história, a AMD resolveu fazer uma atualização de BIOS da sua placa de vídeo. Então, se você tem pouco espaço na bancada e procura um teclado bom, bonito e eficiente, o modelo Hermes Z2 da Gandias é uma boa opção. Seu design compacto tem keyless garantem conforto e durabilidade. Seus switches são Huano Blue, de respostas rápidas e relativamente silenciosos. Além disso, o teclado Gandias Hermes Z2 possui iluminação Rainbow com 7 cores disponíveis e configuráveis e 6 teclas com funções multimídia. Saia na frente de seus adversários com o Gandias Hermes E2. Confira mais no link na descrição. Se você já está acostumado, né, com as atualizações de BIOS de placa-mãe, agora você vai ficar acostumado também com as atualizações de BIOS de placa de vídeo. E o que traz essa atualização de BIOS? Bom, o que ela faz é alterar a sua RX 5600 XT, que antes era uma concorrente direta da 1660 e 1660 Super, na verdade 1660 Ti e 1660 Super, e agora ela é uma concorrente séria da RTX 2060. Isso porque a Nvidia, no alto da sua sabedoria, teve uma grande ideia, falou, bom, se a AMD vai lançar uma placa que tem um desempenho próximo da 1660 Ti e 1660 Super, com preço no meio do caminho, vai encaixar ali entre a 1660 Super, 1660 Ti e a 2060, já sei, vou baixar o preço da 2060, e foi isso que a Nvidia fez, pelo menos nos modelos Founders Edition, que ninguém consegue comprar aqui no Brasil, e em alguns modelos de fabricantes como o KO da EVGA, que também não tem à venda no Brasil e mesmo lá fora você não consegue comprar. Mas foi um movimento interessante, porque forçou a AMD a aumentar os clocks. Acho que essa foi a alternativa mais viável que a AMD pensou para conseguir equilibrar essa relação de custo-benefício da sua placa. Com isso a gente teve uma placa que, além de não ter driver aqui no canal, eu tinha uma placa que também tinha que sofrer uma atualização de BIOS. O lado positivo dessa bagunça toda, se aqui assim pode se chamar, é que agora nós temos uma placa mais competitiva. A AMD lançou a placa com o mesmo preço, o modelo Sapphire Pulse que eu tenho aqui, ele está saindo por $290, enquanto que os modelos da AMD, da Nvidia, na verdade, da RTX 2060, em tese, deveriam estar custando $300, se você conseguir encontrar algum na prateleira. Mas colocou uma situação muito interessante, porque com o aumento de clocks, a RX 5600 XT também chega perto de uma 2060. Então já tem alguns testes, a gente está preparando testes aqui no canal, você vai poder acompanhar aqui, mas a gente já tem um desempenho de uma RX 5600 XT próximo a uma RTX 2060 e custando pelo menos $10 ou $20 a menos, colocando uma situação muito interessante para o cliente, afinal essa competitividade acabou gerando uma coisa positiva para todos nós. O lado negativo disso tudo é que quando a AMD resolveu fazer essa atualização de BIOS, ou seja, poucos dias antes do lançamento, na verdade oficialmente um dia antes do lançamento, os fabricantes já tinham enviado as placas de vídeo para as lojas, ou seja, elas já são em containers indo para os países de destino. E, bom, pode parecer uma solução simples, fala, não tem problema, é só o pessoal atualizar a BIOS aqui. Mas placa de vídeo não é placa-mãe, e mesmo que as fabricantes queiram fazer isso em massa, isso aconteceu durante o Ano Novo Chinês, o que significa que as fábricas estão todas fechadas, e que as pessoas que são responsáveis por esse tipo de alteração estão de férias, ou estão de folga, então não vai ser possível fazer essa alteração. O resultado disso é que muito provavelmente nós tenhamos a primeira leva de placas de vídeo da RX 5600 XT chegando no mercado sem as BIOS atualizadas, o que significa que o desempenho dela será inferior ao que os reviews estão mostrando. E muita gente nem vai saber disso, porque eles vão só espetar e sair usando. Então convém quem está comprando testar isso. Mas antes de testar isso, a gente precisa ver o desempenho da placa, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou mostrar o desempenho em alguns games e falar um pouquinho sobre o desempenho delas. Eu tenho alguns games aqui que eu quero testar e mostrar para vocês, principalmente no modo multiplayer, que a gente não inclui nos reviews. Começando aqui pelo CPU, pela bancada que a gente está usando, eu estou utilizando um Ryzen 5 3600, eu estou utilizando ele com Cooler Box. Então ele está instalado numa X370 Taish da ASRock e está utilizando 16 GB de memória DDR4 3200 MHz GPU Evo X. A fonte é uma GX 750 da Cooler Master, mais do que suficiente para esse setup. Você pode inclusive optar por uma fonte mais modesta, como uma fonte de 500 watts, você não precisa de uma fonte de 750, mas é a fonte padrão da nossa bancada. Para o armazenamento eu estou utilizando 1 TB de HD Western Digital e estou utilizando um SSD NVMe Samsung 960 Pro de 500 GB, além de um SSD HyperX Savage de 240 GB. E a placa é uma Sapphire Pulse, modelo da... Isso mesmo, uma Sapphire, uma RX
5600 XT. Então esses clocks foram os que foram apresentados pela AMD no lançamento, o que teve um pouquinho de mudança depois dessa atualização de BIOS. Especificamente aqui no modelo da Sapphire nós temos uma alteração de 1620 no boost para 1750 MHz, enquanto que o Game Clock saiu de 1560 para 1615. Então nós temos um consumo de 160 watts, um TDP ou TGP, não temos mais os 150. Uma preocupação importante que muita gente teve é: será que vai aguentar? Já que nós fizemos uma atualização, aumentou clock, aumentou consumo? E a resposta é que sim, já que a RX 5600 XT nada mais é do que uma versão amansada da RX 5700. Mas em média a gente deve ver um aumento entre 10 e 15% de desempenho em relação ao clock que foi anunciado, a BIOS inicial e a BIOS que foi lançada depois dessa atualização por parte da AMD. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar um pouco do desempenho em games, eu já fiz alguns testes, vocês devem acompanhar aí em breve no canal, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do desempenho. Então o primeiro game que a gente vai rodar aqui vai ser o The Division 2. Só para vocês terem ideia, eu estou numa temperatura ambiente controlada de 24 graus, o que é ok, mas é muito fria. Eu estou testando numa bancada fechada, não é dentro de um case, o que significa que as temperaturas elas vão oscilar em relação ao que você vai encontrar aí. Se você estiver num quarto bem quente e num case fechado, a temperatura obviamente vai ser mais elevada, e dependendo também aí do airflow que tiver dentro do seu case. Full HD é a resolução recomendada para essa placa, tanto para ela quanto para sua concorrente, para 2060. Apesar dela ser uma placa capaz de rodar em 2.5K, em algumas qualidades médias, altas, dependendo do game, dependendo se ele é mais novo, mais velho, se ele é um pouco mais exigente ou menos exigente em relação a gráficos, mas é uma placa destinada a Full HD. Full HD com altas taxas de FPS para games mais competitivos e capaz de entregar uma boa taxa de FPS com os games mais pesados rodando no Ultra, o que é o caso do The Division 2. Eu vou rodar na mesma qualidade que eu utilizo nos testes, que não é Custom, tá? É Ultra. E a única coisa que eu faço é desligar o V-Sync, óbvio, né? Senão fica meio difícil a gente conseguir mostrar. Muito bem, eu tô aqui com o meu bonequinho do IMCA. Bom, aqui vocês conseguem acompanhar um pouco das estatísticas de desempenho da placa. Então a gente tem aqui a temperatura da GPU, a utilização da GPU e o clock, além da utilização de VRAM, a quantidade de memória de vídeo que está sendo utilizada. Logo abaixo a gente vê as especificações e a utilização do CPU. Então a gente tem ali a temperatura do CPU, a utilização do CPU, o clock do CPU e a quantidade de memória RAM. Embaixo a utilização dos núcleos e logo abaixo você acompanha ali o FPS e o frame time. Embaixo a gente vê a linha de utilização da GPU e o frame time, a linha de frame time. Bom, então vocês estão vendo aqui a média está na casa dos 70 FPS, o que para mim tá muito que bom para quem joga The Division 2, que não deve ser muita gente para falar a verdade, mas para The Division 2 tá mais do que bom, tá ótimo 70 FPS, mas eu quero cair no meio da porrada aqui para ver se a gente vai ter alguma oscilação. O conjunto tá funcionando muito bem, o Ryzen 5 3600 com o RX 5600 XT, e é bem próximo do que eu imagino que você vá montar, e se você pensa em montar alguma coisa um pouco abaixo disso, tem em mente que você pode encontrar gargalo, principalmente se a sua ideia é fazer isso para uma taxa alta de FPS, por qual essa placa se destina. Então, a gente acabou de falar que é uma placa voltada para quem quer mais FPS e tal, mas é bom lembrar que para isso você precisa de um CPU para acompanhar. O Ryzen 5 3600 já consegue acompanhar e empurrar uma boa taxa de FPS, mas como a gente está falando de alta taxa de FPS competitivo, acaba se tornando um nível um pouco insano. Uma coisa que eu gosto bastante e que nem sempre é culpa só da placa de vídeo, mas em partes também é a estabilidade. Aqui a gente está com uma estabilidade muito boa. Eu considero uma das linhas mais importantes essa linha do frame time que você vê embaixo, que é onde você consegue acompanhar a estabilidade. Se tiver spikes ou picos, significa que não está muito bem otimizada alguma coisa no teu game. Cara, é bom lembrar que está rodando no Ultra em Full HD, então, 90 FPS tá muito, muito joia. Então vamos testar um Fortnite aqui, eu não sei jogar nada do Fortnite. Settings, frame rate ilimitado, interface contrast, Epic, já tá em Epic. Bom, tá dando uma média de 120 FPS aqui, frame time também bosta, né? Mas, meu Deus! Eu acredito que seja por conta de alguma coisa no meu sistema. A placa em si tá sobrando ali, né? Você é amiguinho? Não, você é amiguinho. Eu matei alguém! Caramba! Ou não, pera aí. Você é amigo?
Ai, meu Deus. Oi, você, amigo. Mas o desempenho da GPU tá bem sólido, na verdade. 98% de utilização, 120 FPS. Contudo no Ultra. Eu sei que vocês jogam no mínimo, mas a gente tá testando aqui a GPU. A GPU consegue empurrar, eu acredito que até dos 200 FPS aqui, porque... Nossa, dropou os bagulho. Pera aí, cadê meus amigos aqui? Eu tô viajando aqui. Ah lá, ó o pau comendo. Ó. E eu aqui viajando. Agora deu uma estabilizada. Eu acho que é HD mesmo, mas o desempenho tá bem legal. 120 FPS, acho que tá bem ok, né? Tá bem sólido o desempenho. A utilização da GPU, o clock dela 1720 MHz. E nós estamos tendo ali temperatura de 69 graus. Como eu disse para vocês, está se mantendo bem essa temperatura, na casa dos 70 graus. Eu estou utilizando por volta de 3.5 GB de 3.5 GB de VRAM. Então vamos lá, vamos ver como é que tá as configurações. Isso aqui, settings. Ou gráficos, nós vamos colocar, tá tudo no Ultra. Estamos aqui, 110 FPS, lobby zoadaço. Eu tô achando que eu fui muito burro e instalei esses jogos no HD, escala de renderização, 100%. Ganhamos FPSzinho aqui, ó. 10% ali, pô, 110 cravado, 120, 124, 128. Mas enfim, então é uma média de uns 110 FPS mais ou menos. Vou pegar a mochila, porque mochila aqui é difícil. O pessoal é bem exigente em relação a isso, cara. Eu consigo jogar mais tranquilamente em 110 FPS, cara. Mas muito tranquilo. Ah, mas e meu monitor 144 Hz? Cara, você vai estar utilizando o range do seu monitor, principalmente se estiver dentro do range do seu monitor, você vai estar no range bem bacana aí na casa dos 110 FPS. Eu quero ver as quedas. As quedas você viu, já caiu para baixo, mas é bem pouco, cara. Dificilmente cai para baixo dos 100 FPS, quando cai é para casa dos 90 FPS, o que tá bem tranquilo. Tem monitores que tem um range muito curto, na casa dos 90 a 120. Caraca, já pautorou ali já. E aí realmente fica um pouco apertado, né, o range do monitor. Mas aqui, cara, tá dando tranquilo. Bora, Sedex, partiu? Entregar o loot. É isso que nós fazemos de melhor aqui. Sedex Simulator. Esse mapa eu acho que é bem médio, né? Não é nem o mais leve, nem o mais pesado, né? O mais pesado é o da neve. Se é que eu não tô por fora desse jogo. Só para atualizar vocês, eu tô por fora desse jogo. Bem sólido. Frame time estabilizou agora. O clock tá se mantendo bem. A temperatura normal na casa dos 71 graus. E a gente tá tendo um bom desempenho na casa dos 103 FPS. Vamos rodar aqui agora na configuração competitiva. Very low e distância de visão no Ultra. 144 FPS. Cara, pra quem vai jogar no competitivo, no talo não vai dar, mas no competitivo você vai conseguir empurrar os seus sonhados 144 Hz. Vamos ver se a gente consegue sair no aberto pra tretar. Deixa eu colocar uma muniçãozinha aqui, pelo menos pra não passar tanta vergonha, né? Tem pelo menos bala na arma, né? Porque o negócio, cara, nesses jogos é trocar tiro, não é matar. O negócio é trocar tiro. Trocar tiro tá bom demais, velho. Não precisa matar ninguém. Luteando, fazer um lootzinho básico, 150 FPS. Cara, eu gosto dessa arma, mas não. Morrer logo? Morrer logo pra gente mostrar pra vocês no aberto. 140 FPS, 150. Tá vendo? O maluco ficou lá, já tomou um teco já, ó. Nem... Putz. Deixa eu... Vou meio que sair fora aqui, porque parece que o pau tá torando aqui, então... Aí, ó. Então, pra vocês terem uma noção, na casa dos 140 FPS, tranquilaço, ou seja, sobra a GPU, né? Vai depender muito do seu CPU, se ele conseguir empurrar, tá tranquilo. Então, vou mostrar pra vocês aqui como estão as opções. Eu tô rodando em Full HD, desliguei o Film Grain, porque eu detesto esse efeito. E eu tô rodando em DirectX 11, porque tá mais estável, tá? Se quiser rodar DirectX 11, você roda na tua casa. Aqui tá rodando mais estável, DirectX 11. E o desempenho foi melhor, por sinal. Eu fiz os testes já em single player e foi melhor. Então eu vou dar um rolezinho aqui, pra gente ver como é que tá a oscilação. Vocês veem que falta um pouquinho de CPU mesmo, com memória em 3200 e tal. Ainda falta, e mesmo que você faça um overclock, vai diminuir um pouco esse gap, mas não vai... Enfim, excluir o gap completamente, né? Você vai ter um pouquinho de gargalo com CPU no modo multiplayer, o que é normal. Isso acontece também com o Ryzen 5. Ryzen 5 não, com o i5 9400F. Em relação à GPU, vocês estão vendo ali, a utilização na casa dos 95%, 120 FPS, contudo no talo. Então tá um desempenho bem bacana com o Battlefield 5 no mapa Rotterdam. Vou dar um rolezinho aqui, ó. O clock, o pessoal perguntou do clock. O clock oscila mesmo que você tá com uma utilização mais baixa da GPU. Então, ai meu Deus. O resultado é que você tem essa oscilação nos clocks, né? A oscilação na utilização da GPU acaba resultando nessas oscilações de clock também. O pessoal ali tomou uns tiros mais ou menos. Tava me atirando aqui. Vou jogar pra garantir, né? O vinho de codorna ali. Só pra garantir. Ó, tem umas quedinhas pra casa dos 80, 90 FPS.
bem de boa o desempenho. E o desempenho, cara, é na média do que a gente já tá acostumado com o Ryzen. Acaba sendo a limitação o Ryzen, não a GPU. Isso é a média de FPS que a gente normalmente alcança com os Ryzen 5. E mesmo com os Ryzen 7 não tem uma... Ai, caralho, que susto. O cara tá agonizando aqui. Bom, susto, meu amigo. Calma, pega leve, jovem. Pega... Não tô precisando de ajuda pra me assustar aqui. Não é esse tipo de jogo em equipe que a gente tá falando. Cai um pouquinho mais pra dentro do mapa. Mas obviamente que a gente tem essa oscilação aqui também, né, no desempenho, mesmo rodando com tudo no Ultra. Os avançados tá tudo desligado e os gráficos, maioria very high, tá? E o reflexo MSA. Por enquanto na média dos 80 FPS, com algumas quedas ali para 73. Curiosamente essa placa vai bem em GTA V, na verdade ela vai com um desempenho bem próximo da RTX 2060, o que é difícil, a gente normalmente vê placas da AMD bem atrás das placas da Nvidia. Essa placa consegue um bom desempenho, cara, na média dos 80 FPS tá muito bom e a gente ainda tem margem para subir um pouquinho mais o gráfico ali, né? Na verdade a utilização de VRAM tá baixa, tá próximo dos 4.7, dá pra gente aumentar mais alguma coisa e mesmo em configurações gráficas dá pra aumentar um pouquinho mais pra gente chegar perto de 60 FPS. Eu vou ver se eu consigo tocar o terror aqui. Encontrar um lugar adequado para tocar o terror, né? Isso aqui parece suficiente. Eu não acertei ninguém, cara. Sou muito inútil. Ai, caraca, velho. É por isso que eu não jogo esse negócio. Sou muito ruim. Vamos ver. Não vai, cara. Pela minha experiência, dificilmente cai, mesmo com explosão. Cara, parece que tô jogando Tony Hawks. Olha o que eu fiz. Você não consegue. Se você tentar, você não consegue fazer isso, mas eu consigo. Tô jogando Tony Hawks aqui, dando um slidezinho. Tava jogando Tony Hawks aqui, senhor. Tô andando de skate. Chego aqui no matagal, onde tem mais grama. Aí a gente já começa a utilização mais alta. Mas é isso. Bem bacana aqui, tá bem estável. Caraca! Meu! O que eu fiz? Se eu quisesse, você fala faz, não dou conta. Bom, estamos aqui no Red Dead Redemption 2. Vamos ver os gráficos, como é que tá aqui. Eu utilizei aqui o preset Balanced, né? Que é o equilibrado, por assim dizer, né? Balanceado, equilibrado. E a gente consegue uma média aqui acima dos 60 FPS, que é o que importa, tá? Então vamos ver se... Eu preciso descer daqui pra conseguir dar um rolê lá. Senhora, como é que faz? Meu Deus! A tia bugou muito forte aqui, cara. Deixa eu descer daqui. Acho que é só descer, né? Ué, mas como assim? Eu tô sendo... Por que eu tô sendo procurado? Não entendi. Normalmente faço os testes aqui nessa rua mesmo, mas vamos dar um rolezinho mais prolongado. Frame time por enquanto tá dando umas engasgadas. Mas esse jogo ele tem uma fluidez mais lenta mesmo, né? Ele não é aquele jogo tão rápido como o GTA V, por exemplo, que também não é nenhum exemplo de rapidez, mas que é isso, um cemitério? Bom, o FPS na casa dos 70, 80 FPS aqui, subiu um pouco mais, um lugar mais fechado, né? 85 FPS, temperatura de 62 graus, clock na casa dos 1727 MHz, oscilando ali entre 1400 e 1700, maior parte do tempo na casa dos 1700. E nós estamos tendo uma utilização de VRAM na casa de 5.3, bem próximo dos 6 GB aí, mas ainda safe, ainda tá tranquilo. Coloquei no preset quase no máximo aqui, né? Então tá com tudo ultra, high, ultra, algumas coisas no low. Então é um preset do game, né? Ele faz um equilíbrio ali, mas tem muita coisa aqui mais alta, né? Vamos ver qual que vai ser o desempenho que a gente vai ter aqui. 60 FPS, cara, tá bem bacana. Bem bacana o desempenho mesmo. Cara, tudo no talo eu nem vou tentar, porque vocês viram que eu coloquei próximo do fim do slider, já tá 60. Vamos cair lá pra dentro da cidade, vamos ver como que vai ser o desempenho, né? Aqui em aberto tá 60 FPS, vamos cair lá pra dentro. Começa a cair, ó, caiu pra dentro da cidade, começa 50 FPS, entendeu? 45, 44... Lembrando que nós estamos à noite, vamos ver se amanhece. Eu quero amanhecer o dia no meio da cidade aqui. Dá pra jogar 40 FPS o Red Dead Redemption 2, não é impossível, tá, galera? Mas você viu que o frame time fica bem zoado, né? Ó. Parece um terremoto o negócio ali, ó. Parece que tá infartando alguém, se liga. Dá pra rodar até 30 FPS esse game, né? Ele é um game mais lento, mas não tá muito fluido, sabe? Tipo, a fluidez é que teria que travar o FPS. Então no meio da cidade já fica pesado. Naquela configuração que eu mostrei pra vocês antes, né? Ela consegue rodar mais de 60 FPS, né? Na casa dos 70 FPS, o que dá uma margem.
a gente pode tentar fazer um overclockzinho aqui para ver se melhora, né? Então vamos fazer um breve overclock aqui, um tuning. Pronto, 1800 MHz. Vamos ver se a gente consegue uma melhora aí ou se de repente a gente faz um overclock na memória. 1750 não mudou muita coisa, 1742... Talvez ele aproxime um pouquinho mais o boost ali na casa dos 1750, né? Manter um pouquinho mais alta a média ali, mas não chegou nos 1800. Então entregando aqui no meio na casa dos 45 FPS mais ou menos. Não ficou muito legal não. Jogável, mas ainda prefiro a outra configuração. Então o limite vai ser mais ou menos aquilo mesmo. Eu acredito que no preset do Hardware Unboxed, que dá um equilíbrio muito bom, que fica parecendo High ou Ultra, mas com um peso bem menor, você consiga 60 FPS tranquilo. Aliás, dá para conferir isso nos testes que eu fiz no canal com a RX 5600 XT. Lá tem os testes com Red Dead Redemption 2 com o preset do Hardware Unboxed. Muito bem, finalmente durante o dia aqui, né? Caramba, durante o dia é diferente, né? A gente tem uma média mais próxima dos 60 FPS, mas caindo lá pro meio ele vai ter mais umas quedinhas, ó. Casa dos 50, 60 FPS durante o dia. O problema é que você não vai jogar só durante o dia, né, meu jovem? Você vai jogar durante a noite também. Eu preferia outra configuração que estava sendo utilizada para a gente ter um pouco de fluidez. De qualquer forma, dá para você rodar tranquilamente. Vocês viram lá no começo. Vou pedir para vocês deixarem sugestões nos games depois que vocês querem ver nos testes. E se vocês curtirem esse tipo de jogo, esse tipo de teste, eu posso fazer mais vezes, mas eu preciso converter ele primeiro em um gameplay aqui no canal, mostrando, né, o desempenho geral da RX 5600 XT. Algumas observações, como eu falei para vocês, a 5600 XT ela teve uma atualização de BIOS, essa já tá com a BIOS atualizada, eu já fiz a atualização de BIOS, então o que vai acontecer é que muita gente pode não ter essa BIOS, por isso que a gente vai ter o comparativo das diferentes BIOS aqui, da BIOS que era a inicial com a BIOS atual. É importante lembrar que essa placa também tem uma BIOS Silent, que sinceramente eu não vejo muita necessidade, já que como vocês viram, a temperatura dela é bem bacana e o nível de ruído é bem baixo. Na verdade tem uma boa margem até para overclock, a gente viu ali um overclock automático para 1860 MHz, que eu acredito ser possível manualmente, chegar pelo menos próximo desses números, mexendo um pouco na voltagem. Em relação à refrigeração, muito tranquila, na casa dos 70 graus no máximo, e o desempenho próximo de uma RTX 2060. Se você quiser ver mais testes, mais comparativos, nós temos aqui no canal, tem comparativo com a RTX 2060, 1660 Ti, e temos comparativo com outras placas, e também em outras situações também, como a versão de BIOS diferente, tem até tutorial de como atualizar BIOS. Então é isso aí, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!